Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje para juntos celebrarmos o Dia do Senhor, o domingo, dia 21 de abril. Nós estamos no quarto domingo da Páscoa, o domingo de Cristo, bom pastor. O Senhor é o bom pastor que vem ao nosso encontro, que vem em nosso socorro e auxílio. Por isso, nós precisamos constantemente, como ovelhas, que não conseguem caminhar sozinhas, mas que precisam ouvir a doce voz do seu pastor e ir ao encontro do Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta de hoje nos diz: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue aonde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Então, a nossa fragilidade seja sustentada pela força do pastor, que é o bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Contamos ainda com a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 8 a 12, do Salmo 117, que tem como resposta: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular, e a segunda leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Sobre as leituras, amados irmãos e irmãs, a primeira fala então, sobretudo, de um episódio em que São Pedro, nosso primeiro Papa, cheio do Espírito Santo, diz o que ele fala. Primeiro, ele procura defender o povo de Deus, de tanta acusação, de tantas realidades que muitas vezes são contrários ao amor de Deus. Ele diz: chefes do povo ancião, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como ele foi curado. Então, ao fazer o bem, são condenados, são julgados. O Deus da vida dizia aos seus discípulos e a cada um de nós: assim como ele passou pelo sofrimento, todos nós também passaremos. E não precisa ser perseguição como os apóstolos. Na nossa vida, as contrariedades, as situações que muitas vezes pesam o nosso coração, as realidades, desentendimentos e tantas outras situações da nossa vida. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, é da primeira carta de São João. São João nos diz: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos.
Então, o Senhor nos deu a graça de sermos chamados, e não só sermos chamados, mas de fazermos parte dos filhos, dos eleitos, dos escolhidos. E se somos filhos, somos herdeiros. Co-herdeiros em Cristo Jesus. Do quê? Da vida eterna, da beatitude celeste. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, é o Evangelho conhecido como o Evangelho do Bom Pastor. O Senhor que traz esta imagem do bom pastor e do mercenário. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, o mercenário não quer saber de nada, a não ser do lucro, então ele não se importa com as ovelhas, não se importa com nada. Ele quer salvar a sua pele. Jesus é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele deu e dá a vida por nós constantemente. Em toda a Santa Missa o Senhor se oferece, se dá em sacrifício, se dá em oblação, se dá em amor a cada um de nós. Que o Senhor nos sustente, nos conceda a sua graça para vivermos esta grande certeza do seu amor para conosco. Aquela canção deve ecoar em nossos corações constantemente. É como se o Senhor dissesse: sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. O Senhor dá a vida por nós. O Senhor se entrega por amor a mim e a você. Que possamos, amados irmãos e irmãs, ouvir a voz deste bom pastor, ir ao seu encontro. Então, para isso é importante também, muitas vezes, nos silenciarmos, nos afastarmos de tantos ruídos que nos atrapalham a ouvir a voz de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que firmes possamos viver como um só povo, um só rebanho, de um único Senhor nosso. Que o Senhor nos ajude, nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.